Boas, amigo. Tudo bem? E muito obrigado por estar aqui. Uma linda eterna. É um grande privilégio ter aqui uma linda como o meu amigo Aldo. Um privilégio enorme. Obrigado. Tá tudo bem? Está tudo bem, obrigado. Tá tudo, graças a Deus. E lhe começar a fazer a primeira pergunta sobre o futebol de rua, que sei que o Baldo deve ter começado a jogar a bola na rua nas suas brincadeiras. Primeiro, boa noite a todos, né, que nos assistem. Eu comecei com a maioria dos jogadores brasileiros, né, jogando bola na rua, o que é coisa mais que normal no Brasil. E foi começando na rua, com os meus colegas de escola, meus colegas vizinhos da rua mesmo, que comecei a dar os primeiros toques na bola. Foi na rua. Acredita que é uma coisa que faz falta hoje aos miúdos, que os miúdos hoje agarram-se muito aos computadores, aos telemóveis e vão um pouco para a rua e brincar. Eu falo aqui em Portugal, mas também no Brasil também deve acontecer. O Brasil ainda se vê, principalmente na periferia, ainda se vê muito futebol jogado ainda na rua. É logicamente que os tempos são outros, principalmente se tratando de Europa, já é mais complicado. As novas gerações é PlayStation, Nintendo, Super Mario e por aí vai. Na nossa época, quando eu comecei, eu estou com 56 anos, a realidade era completamente diferente. Nós ganhávamos uma bola. E com a bola brincava toda a rua. Se tivesse 40 miúdos brincava com uma bola. Então a diferença também era essa, que nós não tínhamos poder aquisitivo, né, para ter, digamos assim, na época, os brinquedos mais caros. O que saía mais em conta para nós era realmente os nossos pais dar uma bola. E também por causa disso é que se tem perdido também o número 10. E não concorda que o Balde era um 10 e hoje já não se vê muito o 10. E vê-se o 10 e mais na ala, como o Bernardo Silva, por exemplo. O número 10 já vem sendo assim um produto já em extinção já faz alguns anos já. Eu nunca me considerei assim um 10, 10, 10. Para mim, dentro da minha concepção, o verdadeiro número 10 é como era o Roberto Baggio, que jogava realmente por trás do avançado, dos dois avançados, né, como Del Piero, como teve o Zico no Brasil, como teve vários outros jogadores. O Deca aqui em Portugal. Agora, o 10, quanto mais se evolui o futebol, menos o número 10, aquele de raiz, como Sim. foi também o Rui Costa, vai deixar de existir. Hoje se joga muito no 4-4-2, às vezes no 3-5-2-1. Então, é uma série de coisas. Cada vez mais o número 10 virou assim uma peça rara dentro de qualquer esquema. E outra coisa que também deixou de existir e que o Balde tinha muito eram os livros. E antigamente havia um em cada equipa que sabia bater livros. Hoje em dia é muito difícil um jogador que saiba bater livros. Numa outra live nós estávamos comentando que o futebol virou muito, como é que dizer, muito programado, né? Hoje só se treina 1h15, que se para treinar mais de 1h15 vai fazer mal para o músculo, vai fazer mal para isso, vai fazer mal. E na nossa época não, o treinador dava o trabalho dele que ele tinha na pauta e depois eu ficava batendo livre, quem era do livre direto ficava treinando, do livre lateral ficava treinando. Quer dizer, cada equipe que você fosse enfrentar tinha pelo menos uma referência de bola parada. Sim. Hoje em dia, se eu perguntar para você, me dá 10 batedores de falta no mundo, ou 5 no mundo, eu não estou falando em Portugal, não, no mundo, você vai ficar a noite inteira pensando e não encontra, porque não tem, ninguém mais treina. Né? O único que eu estou a pensar é o Balde, é o Messi. Tem o Messi que treina, né, e é o Cristiano Ronaldo, o Neymar também, mas assim, batedores como tinha antigamente, como tinha o Baggio, Del Piero, Zico, Juninho Pernambucano, Roberto Carlos. Então tinha vários, Sócrates, Raí, e por aí vai. Já não tem mais, porque ninguém mais hoje em dia tem paciência de ficar depois do treino dado pelo treinador, trabalhando a bola parada.
Então não existe milagre. Se você não trabalhar a bola parada, não existe mais aquele negócio, ah, tô com fé, vou bater, tô com fé. Tá com fé, vai a Fátima. Tá? Então não tem. Ou você treina, dou um exemplo de jogadores de basquete. Você acha que eles não treinam a cesta de 3 pontos? Claro que Se tem. não treinar, não faz. Eles fazem porque Claro, treinam. Então não tem claro. muito mistério. Então o futebol mudou e perdeu muita coisa dentro da minha maneira de ver. Estão aqui a comentar e a dizer que também pode ser culpa da fisiologia atual do futebol. Ah, mas hoje é uma série de coisas. O bom do futebol que eu digo é que todo mundo entende futebol. Ah, o político entende, matemático entende, engenheiro entende, todo mundo entende. Se é uma matéria que o mundo inteiro conhece, é futebol. Claro. Ao quanto dá uma bola, eles não sabem nem chutar uma bola. Mas todo mundo conhece futebol. Então, eu digo, hoje tem muita no futebol, como é que é? Hoje tem uma série de coisas, fisiologista, fisioterapeuta, treinador principal, treinador adjunto, depois tem mais outro treinador adjunto, depois tem treinador de guarda-redes, depois tem uma série de coisas. Então, hoje você tem numa equipe técnica, você é capaz de encontrar, depende do poder aquisitivo do clube, uma comissão técnica de 12 pessoas. E 12 Sim. pessoas você tem que. Cada um tem que mostrar o seu trabalho, né? Claro. Mas o que eu E, digo assim, o que se perde, dentro da minha maneira de ver, é que se não se trabalhar depois que o mister, né, os treinadores, acabarem o trabalho, derem o seu trabalho, tem que se trabalhar principalmente a bola parada. Se não trabalhar, como eu digo, não há milagre. Não espere. Talvez em 100 cobranças você vai fazer uma vez. claro. Mas, eu dou exemplo, quando eu estive no Paris Saint-Germain, eu treinava a média de 100 faltas todos os dias, de todos os lados. Bola parada, bola centrada na área, bola direta. O primeiro ano, marcamos 67 gols. Dos 67 gols, 47 foram de bola parada. Quer dizer, não tem segredo. Então, E, tu cria o automatismo e quando sai, todo mundo sabe o que tem que fazer. Agora, se mas você tem que não se treina... nascer. Mas tem que Ah, se nascer. Mas tem que se não entendi. nascer. E pode trabalhar, mas tem que se nascer. Assim, não, mas a bola parada, se você... Tu tem que ter o dom, lógico. Mas se você treinar todos os dias, que é repetição, não tem muito. Tá? É igual a cesta de 3 pontos. Você nasce com aquele dom, mas quanto mais você trabalhar, mais você vai se aperfeiçoar. Tá? Então, agora, o grande problema é que a maioria dos jogadores não querem treinar a bola parada e depois, no dia do jogo, chegam e dizem, não, tô com fé. Que eu digo, tô com fé, vai a Fátima, vai a Nossa Senhora Aparecida, vai por aí afora. Pô. E quais as principais diferenças que vê no jogador do seu tempo com o jogador atual? Olha, eu não sou saudosista, mas na minha geração, os jogadores tinham muito mais qualidade do que se tem hoje em dia, muito mais. Antes da minha geração, Sócrates, Zico, ainda era mais qualificado que a minha geração. Quer dizer, quanto mais nós avançamos, menos qualidade de jogador nós vamos ter. Qualquer time médio, considerado time médio, time pequeno, aqui em Portugal, você via nos Vitória de Setúbal, que é considerado time médio, era difícil ganhar lá, meu amigo. Eles tinham Claro. jogador de referência. Você ia jogar contra o Chaves, que já era uma viagem longa pra caramba. Chegava lá, era 1-0, 1-1. Então não tem. Qualquer lugar que você ia, você tinha referência. Ó, cuidado com fulano, cuidado com o Beltrano. Hoje em dia já não existe mais isso. Tá? Antigamente, os clubes grandes em Portugal, eles quando iam ao Brasil, iam realmente buscar jogador a nível de seleção. Tá? Sim, Só que trazia por $1 milhão de dólares, 800, 500. Hoje 500 tu não traz nem o iniciado. Tá? claro. Então, para você hoje buscar na América do Sul, seja no Brasil, na Argentina, na Colômbia, ou você tem realmente uma carteira muito recheada, ou senão você vai e volta sem jogador. Então, tudo isso vai causando os desequilíbrios, que antigamente, do exemplo, a equipe do Benfica. Três suecos da seleção. Nós Sim. éramos 6 jogadores brasileiros, 6 da seleção brasileira. Tínhamos 2 angolanos, ou 3,
os três da seleção da Angola. Quer dizer, a maioria das pessoas, dos jogadores que tá, sem seus portugueses, e a maioria dos portugueses que tem no Benfica, jogavam na seleção portuguesa. Quer dizer, tudo fica mais fácil, né? Claro. Mas o futebol hoje, hoje também está muito mais tático, não sei se concorda comigo. Está muito mais tático e também, hoje em dia, você já não tem os talentos que tinha antigamente. Sim. Antigamente você tinha jogadores realmente que era tático, mas eles quebravam a tática, quebravam as linhas. Né? Hoje, nesses jogos táticos, quando acontece, quem é que desequilibra? É o Ronaldo, é o Messi, é o Neymar, quando está inspirado, aí quando quer. Quer dizer, Claro. aí depois você pega os outros clubes, você não tem jogador assim, você, não, esse desequilibra. Não, não tem. Tirando esses que eu citei, na Itália, você dá uma volta lá, também não tem grandes jogadores assim que desequilibram na Itália, fora o. Tem o Ibrahimovic. Mas o Embrovite hoje é mais no setor, já não mexe tanto, tá com 38, se eu não estou enganado. Tá? Agora, é um jogador, mas ele não pega a bola e vai criar desequilíbrio como ele causou quando ele esteve no Ajax, quando foi para a Itália. Tá? Então, essa é a diferença. O Messi quebra Neymar, quebra as linhas, Salah, o Sadio Mané. Então, esses caras realmente, a tática com eles quebram qualquer tática, se estiver realmente na noite inspirada. Então, na minha maneira de ver, é isso que falta bastante hoje, jogadores com mais improviso, com mais ginga, que possa realmente, como diz o francês, casser les lignes. Mas isso até na seleção brasileira. Eu vejo isso também na seleção brasileira, que na geração do Balde era uma geração de toque, de toque, de toque, de toque, e hoje em dia é uma seleção mais tática, uma seleção que defende mais. Mas por quê? Porque se na minha época nós já jogávamos quase todos fora, hoje os brasileiros jogam todos fora. Sim. Né? Então, quer dizer, e aqui fora, na Europa, onde gira o futebol mundial, aqui é tudo tático. Então, quer dizer, a força de você jogar aqui sempre, você vai perdendo aqueles improvisos, você passa a ser mais tática, mais no setor. A não ser que você se chame Neymar, aí mesmo ele no setor, ele improvisa e vai É passando. verdade. Né? Aí tu tem o Felipe Coutinho também, que pode fazer esse trabalho, você tem o Douglas, que está na Juventus, lá, o parceiro do Ronaldo, Douglas Costa, que Mas gosto. também é capaz de desequilibrar, E o mas Cebolinha, o Cebolinha do Grêmio. sim, esse também é bom. Quer dizer, aí você tem aquele jogador que são irreverentes que eles não ligam muito à tática, como nós tínhamos o Romário, como nós tínhamos o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, esses não tinham. A Djalminha, esses quebravam qualquer esquema, amigo. Se tivesse mesmo no dia, não tem. Eu vi uma Isso era entrevista do poesia. Guardiola, eu vi uma Era entrevista do poesia. Guardiola onde ele falou que os caras falaram assim, como é que você vai fazer para parar o Messi? Ele assim, não vou fazer. Se ele tiver na noite ou no dia, não tem como parar. Isso é a Claro. única coisa que nós temos é entrar atento agora. Se ele tiver no dia, não tem. É assim, não há esquema que pare ele, a não ser que tu bota um cara para quebrar ele. Não tem. Se ele tiver no dia, não tem esquema tático. E é verdade, esses caras, se tiver realmente na noite inspirada, enfim, é muito complicado. Como E era o mas naquela, Maradona. mas naquela altura os zagueiros também batiam mais. Hoje os artistas são mais protegidos. Né? Antigamente, hoje tem uma série de coisas, tem o VAR, antigamente aquelas entradas que tinha antigamente, se fosse hoje com o VAR, pô, tinha nego aí que ficava 10 jogos sem jogar. Né? Porque muita coisa se passava, depois se via, mas não tinha o VAR, não se julgava depois, se comentava depois dos jogos. Mas durante o jogo tinha muita entrada realmente violenta, mas violenta mesmo. Como foi o caso do Goicoechea, quando quebrou o Maradona, né? O Márcio Rossini, quando quebrou o Zico. Se você colocar as imagens, de arrepiar, que os caras vêm mesmo no joelho, não tem voando com os dois pés, né? Para pegar mesmo o joelho. Quer dizer, é que no joelho não tem nem como fugir, pô. Né? E os caras ficaram parados quase um ano, cara, dessas lesões. Se fosse hoje em dia, com o VAR, com tudo isso, os caras ficavam era 2 anos parados. E o Balde aqui ainda chegou a apanhar o Jorge Costa e o Fernando Couto.
Mas esses, assim, eles eram duros, né? Também não eram violentos assim. Aí depois, sabe que as coisas também, o pessoal, a imprensa tem que também botar pimenta que é para vender o doce, né? Senão não, Claro, não vende. Então, quer claro. dizer, cria aquela rixa, o Benfica vai lá, depois o Porto vem, então tem jogador lá, não sei o quê. Então, se você não entrar, agora tem gente que entra nessas guerras. Nós tínhamos no nosso lá, nós tínhamos música, um jogador também viril, Sim. o pessoal também falava que era violento. Tinha o Ricardo Gomes, que era uma classe, mas era também jogador durinho, né? Só que muito mais discreto que o Moza, né? O Mozart era dar tudo. O Moza era mais assim, digamos assim, mais escandaloso. Ele não. O Ricardo já era mais assim na surdina e tal, mas também chegava juntinho. Sim. Não, Era uma grande mas o dupla futebol, essa. o futebol, o futebol sempre foi assim, sempre foi uma coisa muito mais viril, de contato. E às vezes sou contra esse, principalmente o VAR hoje em dia, perde-se muito tempo, pelo amor de Deus. E qualquer lance hoje é o VAR. Não, é o VAR, e depois fica, vai, volta, olha. Então, mas esperamos que para o futuro vai ser muito mais rápido. Na Inglaterra já é rápido, né? Mas aqui no Brasil, em França, é muito devagar o VAR. Para E o tomar início. decisão. Força, Hã? força. Estava a falar, força. Desculpe Não, lá. não, 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 pode ir. Estava a falar sobre a sua carreira e que começou no Figueirense e depois foi para o Grêmio no Brasil. É. Eu comecei em 81 no Figueirense, né? Que foi assim, foi a minha grande base. Foi ali que eu aprendi realmente com aqueles jogadores maravilhosos, aqueles seres humanos maravilhosos, que eu aprendi realmente como me portar como profissional. Tinha o Edson Bruxo, que era meu paizão. A minha alcunha lá era filhinho, que quando eu cheguei eu tinha 15 anos. Eu já treinava com o profissional. Sim. E eu tinha 50 quilos na época, né? Então era muito pequenininho, muito magrinho, então estudava à noite, então era filhinho. E ali eu aprendi muita coisa com o Edson Bruxo, com o Ronaldo, que eram meus colegas de quarto, né? Vacaria, Reginaldo, Celso Alonso, o Birajara, Cebinho, Pinga, Jorge Alemão, Casagrande, Almir, André. Então, O esses caras Casagrande que tudo. jogou no Porto, pois? Ah? O Casagrande que jogou no Porto? O que é Não, não, comentador não, agora? não. Não, não. Então, quer dizer, esses caras me ensinaram tudo, realmente me deram a base, não ensinaram tudo, me deram a base, me prepararam para me chegar, graças a Deus, onde cheguei. Então, eu sempre que eu posso, eu friso que realmente as coisas aconteceram porque eu tive grandes professores, grandes mestres, né? O Joel Passo, que foi meu treinador, no júnior, no profissional, o Tassili Gonçalves. Então, a pessoa, dentro da minha maneira de ver, você não deve viver do passado, mas também você não deve esquecer de onde é que você veio. Claro. É para guardar bem os pés em terra, tá? Então, eu, quando fui vendido, na época fui eu e o Renato, um outro meio-campo, eu era pela direita, ele era pela esquerda. Na realidade, eu era o 8, ele era o 10, Sim. né? Depois eu virei 10. E nós fomos vendidos naquela época, já era muito dinheiro no Brasil. Era 3 milhões de cruzeiro mais dois jogadores. E eu lembro quando eu fui vendido, quando foi na hora de ir embora, eu não queria, que chorei pra caramba, não queria ir, não queria ir, queria ficar no Figueirense, que eu gostava do Figueirense, eu gostava dos caras. E eles novamente, não, tu tem que ir, filhinho, tu tem que ir e tal. E todo mundo chorando, eles chorando, eu chorando. E realmente era família mesmo. Eu me sentia um membro realmente da família, que é um miúdo com 16 anos. Jogar com os profissionais todos. Claro. Então, para mim, eu digo que foi um privilégio, foi eles que me prepararam realmente para os embates que a vida me deu depois. Aí E depois fui depois pro Grêmio em 82. o Grenal era especial, não era bom? Especial, meu bem. Vocês falam de falta, né? Eu joguei um Grenal que teve 121 faltas. 121 faltas, meu bem. Era toda hora no chão, no chão. Porque lá realmente o Grenal deve ser um dos derbys mais feroz que deve existir no futebol mundial.
Sim. Tem Boca River Plate, Corinthians Santos, Cruzeiro Atlético, aqui Porto Benfica, Benfica Sport, né? Roma Juventus e o Torino. Quer dizer, tem os 10, mas o Grenal ele é diferente. Porque quando tu chega, na minha época, né? Tu chegava no Grêmio, se tu tivesse uma bota com um pingo de vermelho, tu era mandado embora. Eles nem olhavam se tu era bom ou não era bom. Significa que você não conhecia a cultura do futebol gaúcho e o que é que significa jogar no Grêmio, que era azul, e Sim. jogar no Inter, que era encarnado. E do outro lado a mesma coisa. Se chegasse no Inter e botasse uma bota, uma chuteira, que tivesse qualquer coisa azul, tu era mandado embora na mesma hora. Eles nem pensavam duas vezes. Tá? Porque para eles era uma grande falta de respeito. Então, quando você chega nesses dois clubes, na minha época, a primeira coisa que eles ensinavam era realmente detestar, não digo odiar, mas detestar o Internacional. E o Internacional, por sua vez, a mesma coisa. Sim. Então, podia perder para todo mundo. Podia perder o campeonato, não podia perder, era pro Internacional. Se ganhasse no Internacional, meu amigo, tu era o rei de Porto Alegre. Agora também, se tu perdia, a coisa era complicada para sair depois. Depois veio para Portugal e eu sei que o Baldo não queria o número 10 do Benfica. E queria continuar com o 18, que jogava no Grêmio. Na realidade, quando eu vim para cá, né, porque eu quando subi no Grêmio, no Júnior eu jogava de meio campo, mas quando eu subi no Grêmio, o meio campo do Grêmio era muito bom. Tinha Oswaldo Bonamigo, que foi treinador aqui no Marítimo, Sim. tinha o Luiz Carlos, tinha o Cristóvão Borges. Quer dizer, tinha muita gente boa. E eu, moleque, né, aí arrumaram um lugar para mim, jogando como quarto homem pelo lado. Nem era pelo lado direito, pelo lado esquerdo, porque o lado direito também tinha o Renato Portaluppi. Sim. Então eu fazia o quarto homem, jogava como meio campo, mas quando eu perdia a bola, eu vinha fechando pelo lado esquerdo. Porque realmente a concorrência era grande, os caras já estavam instalados, né? E eu quando vim pro Benfica, eles foram me buscar, era realmente para ser o meio campo, para ser o camisa 10 do Benfica. Foi quando teve aquela final em 88, que eu já era do Benfica, mas só que tive que ficar até julho, aí não participei dessa final em Amsterdã, E foi esse que bem foi, Eindhoven. que Tem como aquele música. negócio das botas, que fugia, as botas saíam, aquelas confusões todas. Eu vi na televisão. O Diamantino tava aleijado, ficou vendo o jogo ali na beira do relvado. Eu lembro como se fosse hoje a imagem, camisa branca, um óculos escuro. E pronto, perdemos nos pênaltis. E eu, quando eu cheguei aqui no Benfica, eu falei, não, tem que ser a 10, tem que ser a 10, tem que ser a 10. Eu falei, tá bom, então, tem que ser a 10, tá? Tem que ser a 10, tem que ser a 10. E a 10 era do Aí, Eusébio. pois, do King, nada mais, nada menos que o King, né? Aí eu falei, mas tá bom, isso, eu fico com a 10. Então, eu passei a jogar com a número 10, realmente, quando eu vim para a Europa. Claro. Que a minha camisa preferida era a 8. Sempre foi, porque o meu grande ídolo era o Adílio, que jogava no Flamengo. Né? Pretinho também, como eu, tal, muito técnico, tinha uma boa ginga, tal. Ele era meu. Eu olhava para ele, eu me via, disse, não, um dia, se eu quiser, se eu for grande, eu quero ser igual o Adílio. Né? Era a mesma coisa que o Baldo para mim, o jogador aí que lhe fez sonhar. O Baldi foi o jogador que me fez sonhar a mim também. Não, você. E o que eu ia falar agora? Fica até sem graça. Então comecei a jogar com a 10. Aí chegou no momento que eu conheci o maior dos maiores, o grande Eusébio, o qual virei amigo depois. Né? O privilégio que não era para muitos, mas era amigo do Eusébio. E pronto, e sempre procurava estar sempre bem cercado. Então aceitava os conselhos de uma pessoa que eu admiro,
que é o Simões. Então, aquele pessoal todo, o Arthur, que foi bicampeão europeu. Então, esse pessoal todo, conheci o Coluna. Então, E, eu procurava me inteirar da história do Benfica. e do Né? Comuna, eu sei que o Baldi teve um autógrafo. Pois, porque quer dizer, quando você vê esses jogadores todos, né, não sabe o que vai ser o amanhã. Não, eu que pedi o autógrafo pro Coluna. Sim, E depois ele também pediu para mim. Porque são pessoas que marcaram uma época, marcaram gerações. Né? Então, quer não é? dizer, eram realmente os grandes nomes. Quando você chega num clube como o Benfica, como fala Benfica, como o Sport, como o Porto, você tem que se inteirar da história do clube, para Não você é? depois não passar vergonha. Não passa o Eusébio, tu não sabe nem quem é o Eusébio. Não. Você tem que conhecer a história do clube para ter respeito pelas pessoas e saber também com quem você pode contar. Mas Eu, antigamente graças era a... mais difícil também, porque não havia internet, se calhar. mas a história está sempre aí, tem os livros. Pô, se você vem para o Benfica, você tem que saber quem foi, como surgiu o Benfica, Hum. quem eram as pessoas que ajudaram a fazer a história do Benfica. Não, o básico você tem que conhecer, pô. Né? Sim, Nós estamos falando, você com certeza foi vasculhar alguma coisa. Não, começou aqui, saiu dali. Então você tem que não é? fazer o trabalho de casa, o mínimo, né? Agora, Exatamente. a mim me choca quando eu vejo certos jogadores chegar, não importa o clube, e não conhecer nada do clube. Às Não é? vezes, o jornalista põe, você conhece fulano de tal? Não, não, quem é? Quer dizer, pô, o cara foi ídolo do clube e o cara não sabe. Então, quer dizer, Pois, para mim, eu acho uma falta de respeito muito grande. exatamente. E ele falar sobre. E o terceiro anel? Era uma coisa que lhe arrepiava? Pelo terceiro anel, meu amigo. O Estado da Luz arrepiava tudo, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, meu amigo. Que era 120 mil pessoas. Então, quer dizer, na minha época, quando eu cheguei, quando os clubes entravam ali, meu amigo, e o Benfica, como sempre, sempre lotado, né? Quer dizer, quando chegava ali, porra, já estava quase 1-0 para nós, porque quando a galera olhava aquele mundo de gente, que era um mundo, e o terceiro anel mesmo, eu nunca tive no terceiro anel com aquele lotado, né, que eu estava sempre em campo, mas tive várias vezes vazio, e aquilo assustava, que era muito alto, misericórdia. E E, vi- acredito eu que devia balançar, não sei, né? Eu nunca tive lá com ele cheio, mas que causava medo, causava, que era muito alto. E mas no aquilo ali. balneário e criava ansiedade de ir para o jogo e ficavam ansiosos e ir lá para dentro, ter lá aquelas pessoas todas. Nós queríamos, eu principalmente, né? O que eu queria era sair logo, que foi aqui que eu aprendi que sair para aquecer, que no Brasil aquecia tudo no vestiário, no balneário. Aqui que eu vim aprender que saía para aquecer antes do jogo no relvado. Sim. Então eu achava tudo aquilo ali mágico, sair para... Aí tu via que não estava ainda lotado, mas à medida que o aquecimento ia passando, tu ia vendo a casa ficar composta. Começava a ficar cheio, 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 daqui a pouco tu olhava, só escutava aquele Benfica, Benfica. E querendo ou não, meu amigo, se você não tiver, o adversário, se não tiver acostumado com essa enchente humana, não segura não, meu filho. Que a pressão é grande. E o Quando eu Mister digo era a o Tony. pressão é grande. O Mister era o Tony. É grande Tony. Tony é um grande, grande Tony, meu. Esse foi um grande treinador, um dos melhores que eu tive na minha carreira foi o Tony. Muito técnico, conhecedor de futebol, super amigo. Me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com o professor Tony. E depois veio o Eriksen, que era um revolucionário nas ideias dele, que mudou tudo o que era o futebol português. Eu digo, o Eriksen foi, digamos assim, foi a novidade, né? Foi tipo assim, não ganhou os títulos todos que ganhou o Jorge Jesus lá no Flamengo, mas o Jorge foi como o Jorge Jesus. Quando chegou, o pessoal não conhecia muito, criticaram e tal, mas quando vai para campo, amigo, a diferença é grande. Não é? Então o Eriksen foi a mesma coisa.
trouxe um futebol revolucionário, jogado mais a dois toques e muito tático, né? Mas aquele tático móvel para cima e para baixo. Então, quando é assim, quando você consegue implementar suas ideias e ainda você apresenta um bom futebol técnico e faz gol, a torcida agradece, né? Foi o que aconteceu com o Mister lá no Flamengo. Chegou com uma desconfiança, como ele trabalha sempre no limite. O time dele trabalha sempre no limite, né? Então ele não perde tempo assim esperar para atacar, não. Ele começa, ele ataca já. E sempre atacando, sempre pressionando, então joga muito no limite, né? Mas depois que a galera pega o gosto realmente e vê que jogar para frente é bom, com responsabilidade, aí vai que é uma maravilha, meu amigo. Sem dúvida. E houve uma história e dos pitons, e que o Baldo queria jogar com pitons de borracha e eu queria pitons de alumínio. Que eu queria jogar com pitão de borracha, não, eu sempre joguei com pitão de borracha. Essa foi sempre a minha briga com os treinadores, foi sempre isso. Principalmente quando eu vim para a Europa. Que eu nunca joguei, que eu nunca joguei, talvez um ou dois jogos com pitão de alumínio. Assim, o jogo que era contra o Marítimo e chovia no Estado da Luz. E o Erix falou, porca miséria, todo mundo de pitão de alumínio. Tá. Aí eu falei, mas eu não tô. Não, todo mundo, todo mundo. Aí eu chamei o roupeiro, o Luiz, e falei, Luiz, prepara já a bota de borracha, deixa na beira do campo. Eu vou entrar de pitão e 5 minutos eu venho buscar. Epa, depois do misto, depois o problema é eu e o misto. Tu só põe a chuteira ali e deixa o resto que eu faço. Aí comecei, a primeira bola que chegou parecia que eu estava de salto alto, salto 18. Eu falei, não, não dá. Aí fui na beira do campo, ele me olhando, aí só escutei, porca miséria. Aí botei esse pitão de borracha. Aí eu fiz um gol, fiz 2 gols e dei 2 passos, um negócio assim. Aí depois do jogo eu falei, porca miséria, nunca mais falo nada pra Valdo. Pode jogar pitão de borracha. Deu hábito do Brasil. Eu não sou grande especialista em falar de pitão de alumínio. Mas eu acho, como eu era assim, leve, era muito mais fácil para mim jogar de borracha. E penso, se eu fosse mais forte, mais coisa, acho que as pessoas que são um pouquinho mais fortes, maior a nível de tamanho, criam uma melhor estabilidade. Mas se eu queria acabar comigo, era me obrigar a jogar com pitão de alumínio. É que eu não conhecia, não conseguia mesmo, parecia que eu estava de salto alto. Aí não dá, não. E hoje sou treinador, mas não esquenta a cabeça com nada. Eu só dou conselho, né? Principalmente se for defesa. Fala. Eu acho que de Python, isso eu nunca joguei. Acho que de Python, tu é forte e tal. Vocês não podem errar. Eu ainda se errar, depende o lugar que eu perder a bola, não dá problema. Agora, se vocês, meu filho, perder na risca da grande área, é quase certo que vamos tomar gol. E aquela assistência para o César Brito e nas Antas? Olha, as duas assistências, mas principalmente a segunda, é uma das assistências que eu gosto sempre de rever. Porque eu venho pelo lado esquerdo, né, matando um pouco a saudade lá do Grêmio, venho pelo lado esquerdo, faço um externo assim. Né, e o melhor de tudo nisso para mim é ver a reação quer dizer, a não reação do Aloysio. Que ele não esperava, que ele pensou em sair em mim, quando ele pensou em sair em mim, a bola já estava fazendo a curva, e o pé dele travou, que foi no pé de apoio dele, e o César Brito chegou, deu aquela cavadinha. E depois a melhor de todas foi quando o César Brito foi comemorar, né? Que aí eu tenho a foto aqui em casa, uma foto grande. Aí ele tá ajoelhado assim, eu chego por trás dele, abraço. E ele falou assim, foge, pá, nem sei como é que eu fiz isso, pá. Piquei a bola, pá. Eu não sei de picar, pá. Eu disse, idiota. Então foi dali, ele fez os 2 gols e virou o predador, tá? Depois todo mundo chamava ele de predador. E a vantagem do Cezinha é que era muito rápido. Tinha um bom remate e depois era muito rápido, em espaço curto. Depois ele entrou e fez 2 pedidas de bola. Quer dizer, é aquela coisa que eu digo assim:
é aquela união, aquele amor que tem que ter. É aquele Claro. bate-papo no autocarro, quando tá indo pro estádio, ó, se eu quero a bola assim, se eu vier, tu dá assim, tu dá assado, tu dá frito, cozido. Tá? Então, você tem que... A minha assistência foi boa? Foi. Mas sucesso, no movimento, eu não posso fazer nada. Claro. Tá? Então, é o complemento. Tá? Mas para ver o complemento, tem que ter a cumplicidade. Tá? E a cumplicidade tu cria no dia a dia. É aquele amor, o que eu falo sempre, tem que ter amor. E quando tem amor, não é aquelas, não, pô, cara, não. Não tem que ter amor. Se tu gostar, tudo é mais fácil. Para dar um Claro. passe, tu chama, tu toma um drible, eu chego, porque eu gosto de você, eu não vou querer que o Hugo tome um drible. Agora, se você é frio, faz só, eu faço a minha e que se dane. E depois no jogo, não vai, não, agora, pô, vou defender, vou dar a vida. Não, isso não existe. Ou você trabalha, você cria o dia a dia, o balneário, saber conhecer teu parceiro. Pô, por que que ele tá com a cara fechada hoje? Pô, nunca, ele não é assim, está assim porque tem algum problema em casa. Tu tem que conversar. Porque Claro. os jogadores, enquanto eu fui jogador, eu passava às vezes muito mais tempo entre os meus colegas que com a minha família. Então você tem Claro. que conhecer, você tem por obrigação de conhecer. Tá? Jogar de olhos fechados, é como se diz. Ah? Jogar com os olhos fechados, é como se dizem muitas vezes. Sim, porque, mas hoje não, de um bom tempo para cá, é cada um com o seu fone lá, aquele que tem a letra B lá, que eu nem sei o que é aquilo lá, né? E vai, entra, sai, e quando filma o balneário, você pode ver cada um no seu canto, lá no seu lugar, com aqueles fones, trocando de roupa, botando isso, botando aquilo, mas sempre com fone, ninguém fala com ninguém, né? Sabe que eu estava-me a lembrar disso, o Guardiola até tirou no Manchester City os telemóveis aos jogadores e para eles conversarem uns com os outros. Você tem que conversar, senão, como é que tu vai fazer isso se não conversa? Como é que tu vai te entender? Claro. E principalmente para mim, né? Mas o Guardiola é o boss do boss, né? Ele, pô, né? E foi um grande jogador. Sim. Então ele viveu como jogador e hoje, o cara que ganhou o que ele já ganhou. Então, quer dizer, o cara sabe do que está falando. Porque quando você vê num jogo tão importante e quando filma o balneário, os 20 jogadores que estão ali, cada um tem um fone, quer dizer, ninguém fala com ninguém, ninguém sabe o que está acontecendo, Claro. né? Não tem, eu acho que esses pequenos detalhes assim é que faz realmente a diferença. Pode acreditar que faz a diferença. Tu Claro. vem e fala, Hugo, quando vier aí na direção, na tua direção, eu não quero a bola no pé, eu quero nas minhas costas. Olha, quando eu sair na profundidade, eu não quero a bola no fundo, eu venho buscar no pé. Quer dizer, o cara já sabe, quando eu falava para o César Brito, né, eu disse, tu procura os espaços. Não, mas às vezes não tem espaço. Não, quem tem que achar o espaço sou eu. O Benfica me Claro. contratou para me achar o espaço. Claro. Você pede. Eu disse, eu tenho que dar o jeito de que a bola chegue em você. Então assim, quer dizer, aí eu complemento. Tem aquele zagueiro que é mais clássico, mais técnico, e tem aquele outro que é mais... Tem que marcar território, né? E assim vai, meu amigo. E Claro. ninguém é mais e ninguém é menos por causa disso. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua importância. E fazer a festa de campeão? Eu lembro-se da festa de campeão e desse ano. Ainda não era o Marquês, ainda naquela altura, ainda não havia o Marquês. É, mas não existia o Marquês. O Marquês, eu nem sei quando é que começou o Marquês. Mas eu nunca fui no Marquês. Mas a festa de campeão é sempre uma festa, né? Um Marquês ou sem Marquês, ter campeão é maravilhoso. E para mim, o grande lance de ser campeão, para já tu escreve mais uma página na história, né? Seja do futebol do Benfica, falando do Benfica agora, ou do futebol português, e também do futebol mundial. Então tu escreve, teu nome vai ficar gravado ali. Quer dizer, que talvez os meus netos, meus bisnetos, um dia vão, pô, o teu bisavô jogou aqui, o meu avô jogou aqui, tal, tal. Então, isso, para mim, é super importante. Né? Não é essencial, mas é super importante. Né? Eu acho que um homem, um jogador, tem que ter história para contar. Não adianta tu passar para um grande clube onde só tem monstro sagrado, tu nunca jogou,
acaba, ganhou dinheiro, porra, depois tu olha para trás assim, porra, fui para que tal lugar, nunca joguei. Né? Claro. Eu, quando eu tive, antes de ir para Paris, eu tive para ir para o Milan. O Milan queria que eu fosse para lá. E eu falei pro diretor que veio falar comigo. Ah? O Arrigo Sacchi. Era o Arrigo Sacchi. Aí, mas foi o diretor que veio. Aí eu falei que eu não queria ir. E ele ficou doido, né? Falei, não quer ir? Eu falei, não. Eu falei, mas o senhor me responde uma pergunta. Disse, a vossa equipe é Giovanni Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta e Maldini. Não, não joga nenhuma das cinco. O meio-campo posso jogar em qualquer uma. Ancelotti, não vou jogar. Raikar, não vou jogar. E Gullit, não vou jogar. Eu disse, não é porque eu não vou jogar porque eu não tenho condições. É que os caras já ganharam tudo. Eu não vou Claro, chegar agora, eu vou desbancar os caras. Vou ter que esperar a minha vez. claro. Eu disse, podia jogar pela direita, Donadoni, capitão da seleção da Itália. Centroavante nunca joguei, não era no Milan que eu ia jogar. Mas o monstro, Marco Van Basten. Hum. E no lado esquerdo, Evane, titular da seleção da Itália. Eu falei para ele, o senhor me coloca a jogar onde? Ele falou, bravíssimo. Eu disse, não tem. Quer dizer, se eu tivesse ido pro Milan, eu ia ficar no banco. Aí tinha que esperar. Pô, aí o Gullit machucou, ó, vai jogar o Valdo. Ah, fulano machucou, o Gullit voltou, sai, vai. Eu falei para ele, não, eu tenho 27 anos. Ele disse, eu quero é correr, meu amigo. Quero Claro. jogar, não jogo no Milan, mas jogo em outro lugar. Eu disse, eu quero ter história para contar pra minha filha, pro meu neto, pro meu bisneto, se eu tivesse, se Deus quiser. Ele, não, certo isso. Que tem jogadores, eu posso te dar o exemplo, Serginho, que era um dos maiores laterais esquerdos que o Brasil já teve. Sim, sim. Era o único que podia fazer frente realmente pro Roberto Carlos, rápido, técnico. Pô, foi pro Milan, pô, ficou 10 anos. Você lembra do Serginho jogando? Eu Ninguém lembro-me dele lembra. no Milan, eu lembro de ele jogar. Como é que vai jogar? Paulo Pois, Maldini, que jogava lá. Como é que tu vai jogar, meu amigo? Tu tem que, primeiro, dizia. tu tem que conhecer a história. O Maldini jogou até os 41. Por Eu favor. estava a me lembrar do Renato Sanches e ir para o Bayern também. E com aquele meio campo que já lá estava. Xabi Alonso, Tiago Não tem como Alcântara. jogar. Mas eu digo assim, tudo é a parceria. Né? Aí depois cada um sabe aquilo, o porquê vai. Né? Mas é mais importante ganhar dinheiro e ficar logo resolvida a vida. Pronto, tem uma série de circunstâncias. Mas qualquer um que entendia um pouquinho de futebol, não precisa muito, Claro, olhando, né, a conjuntura do Bayern de Munique, onde é que você ia fazer jogar o Renato Sanches? Se você claro. fosse treinador? Não tem como. É só Não tem craques? como. Ele teria que esperar o que aconteceu. Quer dizer, às vezes a estratégia para onde vai também é importante. Às vezes Claro, não é porque você vai, não, eu vou para lá. Pô. Não adianta você ir para onde tem os caras que já estão ali há muito tempo. O cara claro. é campeão mundial, campeão europeu, bicampeão europeu. Pô, tu vai fazer o quê, meu amigo? Como é que vai mexer nos caras? Não tem como mexer. É verdade. Então, mas agora tá bem, pô. Ele tá bem agora lá no Lille. Né? Sim. Torci que ele recupere logo aí da Covid aí. Mas tá bem, pô. Acho que o Lille ele recuperou um pouco agora. Vamos ver o que vai dar isso tudo. Então, as estratégias, às vezes, é igual, a minha opinião pessoal, é igual o Félix. Eu Sim. acho que o Félix é muito mais cara de Barcelona, Real Madrid do que de Atlético de Madrid. Porque aquele jogo é muito partido, né? É muito a correr e não há paragens. A entrega é grande, né? Tu tem que. A equipe do Simeone, ó, tu joga, mas tu tem que marcar pra caramba. É correr toda hora, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Então, quer dizer, os caras já têm aquela batida ali, porque ele não criou aquela equipe ali do dia pra noite. No Claro. início foi complicado, mas jogar com o Atlético de Madrid agora é complicadíssimo, porque todo mundo trabalha. Porra, e o Félix aqui no Benfica ele trabalhava, mas não na intensidade que o Atlético de Claro. Madrid joga. Porra, tá Claro. doido. O Atlético de Madrid, tu olhando o jogo, tu já fica cansado mesmo. Tem. Não, Claro. mas tomara a Deus que esse ano seja de adaptação, que ele pare aí com as lesões, se Deus quiser, e que pro ano realmente ele consiga impor o seu belo futebol, que ele é rápido, técnico, bom de cabeça, pé direito, pé esquerdo, tem velocidade. Torcer que tudo isso passe e que ano que vem realmente seja o ano do menino. E aquela assistência ir para o Bata aí nas meias finais? Sabe que eu já cá tive o Bata
e ele diz-me que o gol que o gol é com o ombro, que não foi com a mão. Lá tá mentiroso, pá. Não, eu bati, não é assistência, né? Eu bati o canto e me parece, quando eu olho as imagens, não é só agora, que eu sempre. O Dimeco segurava ele. O Dimeco que era o lateral esquerdo. Tava segurando. E quando, com medo, ele larga o Vata, que o Vata vai, o cubo projeta. Aí depois eu acho que pega no braço, ele diz que pega no ombro. E tem uma entrevista dele que é hilária, que ele fala que o Vata não botou a mão. A bola veio ter com o Vata. Quer É dizer, mão de Deus. é. Maradona. E os cara, até hoje em França, meu amigo, os torcedores do Marselha, vocês portugueses, a mão de Vata, ladrões. E eu falei, e a mão do Thierry Henry contra a Irlanda? Não foi mão, não? Duas vezes ainda. Aí eles não Até, falam nada. até o Maradona e marcou aí com a mão de Deus. Meu. Eu digo, se fosse tivesse o VAR hoje, naquela altura ali né, é difícil. 120 mil pessoas, o cara vai anular, meu. Vai anular, vai. Não, não anula mesmo, meu. E foi uma Vai. coisa que lhe deixou ficar triste e não ter ganho essa taça dos campeões. Essa taça dos campeões, olha, a pessoa fica sempre triste quando perde, né? Principalmente um título que tu trabalha para chegar à final. Eu sempre fiquei muito mais triste por causa do torcedor, porque propriamente por mim. Porque eu acho assim, quando você dá tudo dentro de campo, é o que eu falo sempre para meus jogadores. Deem tudo. O resultado, perder, ganhar, empatar, faz parte. Agora, o que é triste é você sair do jogo e ficar depois. Desculpa a expressão, foda-se, pá. Eu podia ter dado um carrinho. Porra, mano. Eu podia ter feito isso. Ah, mas se eu tivesse. Não. Tu deu tudo. Não deu, não deu. Ah, Claro. vai com consciência tranquila, os caras vão xingar, mas não deu. Então, esse é o grande problema. Agora, quando você olha para a equipe que nós perdemos, e perdemos no detalhe, teve aquele apito que ninguém sabe onde é que veio aquele apito, paramos e o Raikkonen caiu no pé do cara errado, né? Aí fez 1-0. Mas o Benfica discutiu de igual para igual. Agora, porra, os caras eram bicampeões europeus, pô. Ah, Sim. pô. Então, quando a equipe que você tem, né, Giovanni Galli, Tassotti, Baresi Costa Curta e Maldini, Ancelotti, Raká Gullit, Donadoni, Marco Van Basten, um dos melhores do mundo de todos os tempos. Era só Tá. trutas. E Evane, né? Então, quer dizer, pô, tu ainda tinha Colombo fora. Tu tinha tanto jogador fora ainda no banco, quer dizer, pô. Quer dizer, perdemos ali no detalhe, mas, pô, tu volta. É triste, pô, tu ver o torcedor se locomover e daqui para lá e vai com aquela esperança e tal, e quando tu vê, é aquela frustração. Isso que me deixa realmente triste, muito Claro, triste, me deixou. Tá? claro. Mas encarar o resultado, assim, para mim, como jogador de futebol, jogador não, eu não gosto de chamar de jogador, como atleta profissional de futebol, para mim eu encarava assim. Eu nunca fui de chorar assim quando eu perdi, eu nunca fui de chorar. Eu acho que chorar. Chorei 3 vezes ou 4 vezes. Chorei quando o Brasil foi eliminado pela Itália em 82, mas chorei muito. Né? Perdemos para a Esse para Itália. mim, esse para É, mim foi o último do samba. é. E depois perdi quando encerrei a minha carreira. Chorei. Chorei com a primeira vez que eu vesti a camisa da seleção brasileira. Né? E teve outra que. Ah, e quando eu fui capitão da seleção brasileira, que eu levantei a taça do pré-olímpico na Bolívia. Pois o resto, assim, ficava feliz e tal. Eu só chorei de emoção. Não, eu chorei uma vez quando eu também não. Essa foi de tristeza. Quando eu não fui para a Copa do Mundo em 94. Dentro da minha ótica, eu merecia ir, estava muito bem mesmo. Era titular absoluto do Paris Saint-Germain, mas Parreira achou que não e pronto. Mas fica sempre Mas, com aquela esperança, né? Ah, na lista claro, final, na reta final, ele vai me chamar. Mesmo que lá no fundo tu saiba que tu não vai estar no grupo. Né? claro, Mas tu guarda assim aquela esperança e tal. Aquela coisa, enquanto a vida dá esperança, né? Tu fica aquela linha. claro. Até quando o juiz dá o veredito, pum, aí não tem mais jeito.
Mas de resto, meu, a vida é como ela é, não tem jeito. Mas nessa seleção do Brasil, e que o Balde jogou esses quantos jogos, jogava com o Romário e com o Bebeto, era só craques aí nessa seleção do Brasil. Eu tive a felicidade de pegar três gerações. Essa de 82 eu peguei quase toda, para não dizer toda. Essa que perdeu para a Itália em 82 eu peguei em 86. Há pegou o Quer Zico dizer, ainda. peguei, pô, então, a seleção de 86 eu não joguei, né, mas ficava no banco. Porra, era o Carlos, era Josimar, Oscar, Júlio César, Branco, Júnior, Zico e Sócrates, Alemão, Careca, já estava o Romário, que também era. Não estava o Romário, estava o Miller, Sim. Miller, Silas, que jogou no Sport. E o Paulo Silas. Então, quer dizer, porra. E depois peguei de 90, né, que eu joguei com todos eles: Bebeto, Romário, Ronaldo, fenómeno. joguei com o Cafu. O Ronaldo, infelizmente, eu nunca joguei. Ele era novinho, pô. Ele tinha 16 anos. Porra, aí peguei o Careca de novo, alemão, joguei com o Elzo, o Branco, Jorginho, Luizinho, que jogou no Caracas, que jogou no Sport Caracas, Sim. Aldair, Ricardo Gomes, Moza. A equipe era. O Brasil sempre teve grandes jogadores. O problema do Brasil, eu acho que é ter muito grandes jogadores. É muito jogador. E tem que dar aos outros até. E tem que dar aos outros jogadores. Pois agora já pode naturalizar aquela coisa toda. O Brasil dá para fazer, sem exagero, dá para fazer duas é certo. Nós podemos botar três seleções e as três seleções têm nível. Mas, Mas aquela Copa América de 90 é especial, não é, Valdo? E ganhou o título e com a seleção. aquela de 89, pois era, a frente era Bebeto e Romário. Meio campo era Dunga, eu e Paulo Silas. Depois era o Branco, o Jorginho, Ricardo Gomes, tinha o Moser, Ricardo Rocha. Ah, tinha massa. Era realmente muito bom. E depois que eu digo, pô, o Maracanã cheio, meu amigo. Como é que aguenta? Maracanã com 150 mil. Era tipo a Tem. luz. É tipo a luz, mais que a luz, né? Eu peguei Maracanã com 180. 180 tu nem mexe, meu nego. A Venezuela tomou 11. Não mexe. E olha, eu ainda perdi um pênalti. E todo mundo fala que eu não quis fazer o gol, que seria o 10º, né? O E guarda-redes foi. ouvir o Ah? hino arrepiava. Ouvir o hino arrepiava. Ah, sim, pô. Ia para casa a pensar nisso e depois em alguns jogos ia para casa a pensar no hino. Não, mas o hino, eu digo assim, eu falo do hino do meu país, né? O Brasil. Sim, sim, sim. O brasileiro que foi convocado pelo seu país, que tu escrito o hino brasileiro e não sentir nada, tem que trocar de profissão, meu amigo. Pode fazer qualquer outra coisa que não tem. Ali tu se sente o especial do especial, meu amigo. Porra. É igual aqui, tu perguntar para um jogador português. Quando ele escuta o hino Heróis do Mar, pô, se o cara não sentir nada, tem que mudar de profissão, cara. Não tem. Aquilo ali é a nação. Tu tá carregando a nação nas costas. É que a maioria das pessoas não tem noção. Mas tu carrega o país nas costas. Meu. É Claro. responsável por não sei quantos milhões de pessoas que vão estar felizes, mas também tu tem que ter consciência que tu é o responsável por milhões de pessoas que vão estar tristes também se tu perder. E no Brasil é muita gente, tem muitos milhões. Nossa, em qualquer lugar, mano. Tu quer a emoção maior que foi, a comoção que foi Portugal ganhar lá dentro de França? Hã? Eu tava Eu lá, vou, eu tava eu tenho, trabalhando no Canal Plus. eu até E, lhe vou fico, dizer ao Valdo, eu cada vez que vejo o gol do Éder eu arrepio-me ainda hoje. e eu, fogo, cara, eu tava lá, eu tava no Canal Plus, era só eu para Portugal, o resto eram 11 jornalistas, tudo pela França. E eu sozinho, tomando porrada de tudo quanto é lado. E eu falei, não, vai dar, é hoje, é hoje. Deus é fiel, rapaz, não tem. Pô, os portugueses passaram muita coisa, meu, lá naquela França. E quando o Helder chuta aquela bola 500, misericórdia, só Deus mesmo. Aquela Paris virou Portugal, meu amigo. Ixi,
Arco de Triunfo, fogo. Os caras estavam tudo preparado na Torre Eiffel para fazer a festa, tudo murcho, meu amigo. É. Acho que eu nunca vi, eu vivi um bom tempo em França. No Paris. Acho que eu nunca vi os portugueses tão felizes na França como naquele dia. Naquele dia, não. Naquele dia e durante toda a semana, cara. Foi, foi bom demais. São Helder, Éder. Quando aquela bola entra, meu amigo. O caboclo no meio de quatro. Eu falei, o que esse homem vai fazer agora, meu Deus? Puf. Eu falei, gol, gol, gol. E antes disso, houve um livre à barra do Rafael Guerreiro. Sim. Pô, foi aí que o Hugo Lloris se machucou, pô. Se aleijou, bateu na trave. O que Não, não é lamentável. problema, o que não é problema nosso, né? O Éder aproveitou e pumba. Cara, E, não. e nessa seleção estava o João Pinto como diretor, que foi um grande colega seu. Ah, pá, o João, o menino Douro, pá, fogo. Não, foi muito bom. Ali tudo era maravilhoso. O Fernando Santos também gosto muito, cara, muito, muito. Ali, pô, eu conheço alguns jogadores dali. Como eu estava sempre lá no Canal Plus e as coletivas eram sempre no Parque des Princes. Eu cheguei a conversar com o Rui Patrício e tal, que fez um europeu também, foi fantástico. Sentia que ia, cara. O Pepe fez um grande jogo. Ah, Portugal foi lindo, 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 lindo. Nossa. Lá. Baldo, eu ia lhe pedir se podíamos sair desta live e entrar noutras, se fosse possível, só para falarmos mais um bocadinho. Tá bom, Tá bom? tá Porque ok, isto a final de uma hora isto vai abaixo, que é para não ir abaixo e vou estar a falar. tá bom, Até tá já. ok. Até já, até já.